Já deu 13h20. O Rafael tinha mandado uma dúvida lá no grupo. Foi essa questão aqui, ó. Ele tinha falado, como é que é, Rafael? A segunda coordenada sua ficou com sinal trocado, foi? Então, ó, quando a gente faz o produto vetorial, aqui ele pegou 3 pontos em questão, pegou o ponto P1, P2 e P3. Tinha 3 pontos, aí ele fez os vetores P1, P2, P1, P3, né? Fez esses dois vetores aqui, né? P1, P2, P1, P2, esse aqui, P1, P3, esse aqui, e aí ele fez o produto vetorial. O que é o produto vetorial? O produto vetorial vai gerar um terceiro vetor aqui, né? Um terceiro vetor aqui, de forma que esse camarada ele faz 90 graus tanto com esse vetor aqui, como esse vetor aqui. Então, esse é o produto vetorial. Então, como é que era a fórmula para poder determinar o produto vetorial? Então, P1, amarelo ou azul? Qual a cor fica melhor aí para vocês? Amarelo. Tem a opção branco também, né? Aí ficamos atleticano. Fica melhor, não fica? Ou não? Porque a azul vai que a conexão caia, né? Alguma coisa desse tipo. Ou então vamos deixar amarelo, né? O tradicional é amarelo, mas preto e branco combina, né? Vamos deixar amarelo aqui, para não gerar polêmica. Então vamos lá. Qual que é a fórmula, né? Você tem. Ah, tá. P1, P2, as coordenadas desses vetores aqui. É feio, né, Lucas? As coordenadas desse vetor, esse vetor. Opa, aqui tem que ser outra cor mesmo, né? Tem que ser vermelho. Vai escrever em cima do branco. As coordenadas desses vetores aqui, você não teve dúvida, não, né? Como foi calculada? É um ponto final menos o ponto inicial. Beleza. Então, só o produto vetorial. Então, vamos lá. P1. Vou voltar para o amarelo aqui. P1. P2. Vetorial. P1. P3. Então, isso aqui é IJK. Aí as coordenadas do vetor P1, P2, menos meio, meio e zero. E as coordenadas do vetor P1, P3, que é menos meio e meio positivo. Beleza? Gabriel também chegando. Aí o que acontece? Emily também. Como é que a gente faz o cálculo aqui, né? Isso aqui é como se você considera esse vetor IJK para dar a direção para esse vetor aqui em azul, que é o produto vetorial. Então, aqui, ó, para poder você pegar a primeira, imagine que você vai pegar agora a primeira linha. Pode ser que vocês estão aqui na outra janela, pode ser que se você digitar alguma coisa, pode ser que eu não perceba, aí é melhor abrir o microfone e falar, viu? Porque senão pode ser que você digita alguma coisa e eu não olho aqui para o Stanley chegando, não olho aqui para a direita e aí acaba passando batido. Aí se precisar de falar alguma coisa, em vez de digitar, abre o microfone e pode falar. Bom, então vamos lá. Ó. Na direção I. Na direção I, o que a gente faz? A gente vai pegar esse bloquinho aqui, ó, na direção I. Pegando esse bloquinho aqui na direção I, ó, você vai calcular esse determinante aqui, ó. Esse determinante aqui vai dar quem? Vai dar meio vezes meio, vai dar 1/4. Isso aqui na direção I, né? Meio vezes meio dá 1/4, e esse aqui vezes esse dá 1/4, e esse vezes esse dá 0. Então, deu só isso aqui, né? Menos 0 ou mais 0 na direção I. Aí tem um sinal de menos, para quando você pega na direção J, tem um sinal de menos da fórmula, né? Na direção J. E que bloquinho vai ser considerado agora? Ó, o bloquinho agora vai ser, deixa eu apagar aqui, o bloquinho vai ser você vai a dimensão J. Agora você já matou minha dúvida já, que eu tava O. esquecendo desse menos aí. Ah, tá. Então, beleza. Esse menos aqui é da fórmula, né? Por quê? Porque essa posição aqui, ó, quando você tira essa linha, quando você tira essa coluna aqui, ó, e essa linha, para poder pegar esse elemento J aqui da interseção, ó,
ele vai aparecendo da fórmula determinante menos 1 elevado a... Ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Tá vendo? Então, dá menos 1. Então, por isso tem esse menos aqui da fórmula, né? E aí, que bloquinho que sobra? Sobra um bloquinho formado por essa coluna aqui e por essa coluna aqui, ó. Essas duas colunas é o bloquinho que vai fazer o determinante. Ou seja, menos meio vezes meio, aqui vai ficar menos 1/4. E esse aqui, menos meio vezes zero, né? Lá do outro lado, lá, multiplicando cruzado, também vai dar zero. Então, menos com menos, né? Vai dar mais 1/4. Tá vendo que aqui ficou 1/4 positivo, ó? A coordenada do meio. Por quê? Porque esse menos aqui com esse menos aqui, ó, dá mais. Tranquilo? Tranquilo. Só isso mesmo. Vamos para a próxima? Aí o restante não precisa não, né? Não, precisa não. Já deu pra entender já. Uhum. Mais alguma, gente? Nós somos o quê? 4, 8, 12, 16, com mais 2, 18, 19 comigo. Tá menos do que na sala de aula. Na sala de aula geralmente tem mais, né? Próxima, gente. Tem mais alguma? Se não tiver, ótimo, né? Se não tiver, você pode resolver exercício de equação paramétrica aí, praticamente. Então, mas vamos lá. Qual? Na falta de dúvida, Vamos pegar o livro aqui. Qual que é, por exemplo... Mandaram uma no chat aí, a Valdomiro. Mandou? Olha para você ver. Então é bom falar, porque eu não percebi. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Cadê o chat? Meu Deus do céu, aqui, chat. 4.1.2, Tiago André. Pode fazer a 4.1.2 do livro. Vamos procurar 4.1.2. Capítulo 4, 4.1.2, deve estar aqui nessa primeira lista aqui da equação do plano. 4.1.2. Essa aqui, né? 4.1. É essa aqui, Thiago? Maria Clara 3, sim, 3.3.3, que tanto de 3, hein? Vamos primeiro recortar essa aqui, ó. 4.1.2. Opa, melhor. Deixa eu colocar na página nova aqui. Acha a equação do plano paralelo. Acha a equação do plano paralelo. Bom, observe. Imagina que você tem um plano aqui, né? Um plano. Esse plano aqui tem essa equação 2x menos y mais 5z menos 3 igual a 0. Aí você está querendo a equação de um plano paralelo a ele. Aqui do lado de baixo, né? Esses dois planos, eles são paralelos, eles têm a mesma distância entre eles aqui, né? Você tem a equação desse plano de cima e você quer a equação de um plano paralelo, você não sabe, né? Vamos chamar esse aqui que você sabe de π1. E aí esse π2 aqui você não sabe. A única coisa que você sabe é que ele passa por esse ponto P. Esse ponto P aqui, ele tem coordenada 1, menos 2 e 1. Então, vocês concordam que o vetor normal, como esses planos são paralelos, o mesmo vetor normal desse vetor aqui, desse plano aqui, ó, a gente sabe que o vetor normal dele é quem que acompanha o x, quem que acompanha o y, a equação dele, né? E quem que acompanha o z, que é 5. Vocês concordam que esse mesmo vetor normal aqui, ele serve para ser o vetor normal desse outro? Sim ou não? Porque se esse camarada aqui é perpendicular a esse plano π1, e o plano π1 é paralelo ao plano π2, então significa que esse normal, esse mesmo n aqui, ó, ele vai ser também um vetor normal para o plano π2. E aí o que acontece? A equação desse plano π2 ele vai ser dada por quem? 2x menos y mais 5z mais um d igual a 0. Só que esse d aqui, não necessariamente ele tem que ser igual a esse, né? Esse d não tem necessariamente ser igual. Por quê? Porque esses planos são paralelos, eles não precisam ser coincidentes, né? Eles não precisam estar exatamente em cima um do outro. Então, o que acontece? Para descobrir quem que é esse D, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, como esse ponto está no plano,
eu vou substituir ele aqui, ó, as coordenadas. Ramon chegando. Quando eu substituo aqui, ó, colocando 2 no lugar do 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1, né? Porque P pertence a P2. Então, isso implica que vou substituir as coordenadas do ponto P. Então, 2 vezes 1, que é o x, menos y, né? Só que o y vale menos 2, mais 5 vezes z. Quem que é o z? O z é 1 mais d igual a 0. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, menos 2 vai dar 2, e 5 vezes 1 vai dar 5, mais d igual a 0. Então, 4 mais 5, 9, 9 mais d vale 0. Então, significa que o d vale menos 9. Então, se o d vale menos 9, a equação do plano, agora π2, é dada por 2x menos y mais 5z menos 9 igual a 0. Tá vendo? Esse plano aqui, ele é paralelo, essa é a equação do plano π2, né? Ele é paralelo ao π1, porque eles têm o mesmo vetor normal, e esse ponto P aqui, se você substituir ele aqui, vai zerar, ou seja, ele satisfaz a equação do plano π2. Tranquilo, Thiago? Legal, isso aí, você substitui esses valores para achar o D quando você tem um ponto, né? Exatamente. Tem uma informação que fala que D é menos, aí vem entre parênteses AX0 mais Sim, B, se não sei o quiser quê. usar, se quiser usar a fórmula, pode, né? Menos AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá vendo? Esse ponto aqui, x0, y0, z0, é exatamente as coordenadas do ponto P que foi te dada. Então, quem que é o D? É menos. Quem que é o A? O A é o 2, né? O A é quem que acompanha o X, o B é quem que acompanha o Y e o C é quem que acompanha o Z. Então, vai ser 2 vezes... Quem que é o x0? É 1. O B, quem que é o B aqui? O B é menos 1, tá vendo? Quem que acompanha o Y é menos 1, então menos 1 que multiplica o Y0. O Y0, quem que é o Y0? É o menos 2. Mais o C é quem que acompanha o Z. Então, 5 que multiplica o Z0. Quem que é o Z0? 1. Então, aqui você já acha o valor de D também, ó, usando a fórmula. 2 vezes 1 dá 2, menos com menos dá mais, então dá mais 2. Mais 2 que é menos 1 vezes menos 2, mais 5. Então, D vale menos 9, tá vendo? Que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui, substituindo o ponto na equação. Tranquilo? Ok. Vamos lá, 3.3.3, né? Vamos colocar uma página nova aqui. 3.3.3. Esse é o capítulo anterior, né? Vamos lá. 3.3. É a última sessão de exercício? 3.3.3. Está chegando. Tá chegando. Aqui, ó. Essa aqui, Maria Clara? Douglas Healy, 3.3.8. Mesma página, né? 3.3.8, essa aqui. Da mesma página, né? 3.3.3. Essa aqui, né, Maria Clara? Pelo seu pedido? Acho que sim. 3.3.3. Calcule... Professor, minha internet caiu, mas é a questão 3, essa questão mesmo. Beleza, tá ótimo. Então, vamos lá. 3.3.3. Calcule a área do paralelogramo em que 3 vértices consecutivos... Então, você tem um paralelogramo, né? Vamos desenhar um paralelogramo aqui, ó. Tem um paralelogramo assim... Falou que 3 vértices consecutivos, A, B e C, né? Calcule a área de paralelogramos em que 3 vértices consecutivos são A, B, C. Então, esse A aqui, ele te deu os valores 1, 0, 1. O B, ele te deu o valor aqui 2, 1 e 3. E o C também 3, 2 e 4. Então, qual que é a ideia para calcular a área do paralelogramo? Vamos imaginar o seguinte, esse paralelogramo, tecnicamente, para calcular a área dele, a gente viu que, se você considerar o vetor AB,
fazer o produto vetorial. Imagina que você tem o vetor AB aqui e tem o vetor BC. Esse vetor BC aqui, ó, ele é o mesmo, ele é um representante desse lado aqui, né? Porque o paralelogramo tem dois lados iguais e paralelos, né? Então, esse, sei lá, chama aqui de D, esse vetor AD aqui, ele é exatamente igual ao vetor BC. Então, se você pega esse vetor aqui e translada ele para cá, ele é exatamente igual a cópia, né? Um representante. Então, se você faz o produto vetorial desse vetor com esse vetor aqui, ó, o produto vetorial vai dar um terceiro vetor que é perpendicular a eles dois. Ou seja, esse camarada aqui é o AB. Esse camarada aqui é o AD, mas você pode substituir ele pelo BC, né? Ou seja, esse camarada aqui é o BC. Esse camarada aqui é o AB. Então, esse camarada aqui é o produto vetorial de AB por BC. E a gente viu que o tamanho desse vetor, a norma dele, ele equivale exatamente à área do paralelogramo que está pedido, né? Está sendo pedida. Então, essa área do paralelogramo aqui, ela é exatamente a norma desse vetor, produto vetorial. Então, a gente só tem que fazer a conta, né? Beleza? Dependendo da ordem que você for fazer aí, o vetor pode ser para cima ou para baixo, né? Tipo, AB, produto vetorial BC, ou BC, produto vetorial AB, o resultado vai dar a pode mesma coisa. Isso, vai dar a mesma coisa. Porque Mesmo? o que pode acontecer, se você pegar, por exemplo, AB, o que é AB? É B menos A. Se você pegar, ao invés de AB, você pegar BA, você vai fazer o quê? Vai fazer o contrário. Em vez de B menos A, vai ser A menos B. O que vai acontecer? Vai inverter o valor da coordenada. Mas, para efeito de depois, quando extrair a raiz quadrada e elevar ao quadrado, o que era negativo, como vai para calcular a norma aqui, tá vendo? Então, como você vai extrair a raiz quadrada, né? Esse aqui vai dar um vetor do tipo ABC, não sei quais as coordenadas. Então, a hora que você faz a norma dele, é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, se esse camarada aqui for positivo ou negativo, por exemplo, 1 menos 2 dá menos 1. 2 menos 1 dá 1 positivo. Quando você levar ao quadrado, não vai fazer diferença. Beleza? Vamos terminar a conta aqui, né? Então, quem que é o AB? O AB é B menos A, né? Então, B menos A é 2 menos 1. A primeira coordenada vai dar 1. 1 menos 0, né? A segunda coordenada menos a segunda coordenada vai dar 1. E 3 menos 1 vai dar 2. Quem que é o vetor BC? Que a gente precisa também, né? É C menos B. Então, 3 menos 2 vai dar 1. Segunda coordenada, 2 menos 1 vai dar 1 também. E depois, 4 menos 3 vai dar 1. Então, você tem esses dois vetores. Como é que a gente faz o produto vetorial? É a mesma conta que a gente estava fazendo aqui ainda agora, né? Faz um determinante, né? I, J, K. Coloca as coordenadas 1, 1, 2, 1, 1 e 1. Então, esse aqui é o quê? AB vetorial BC. Então, vamos lá. A primeira coordenada aqui é na direção I. Então, você vai tirar a primeira linha e a primeira coluna. Então, sobrou esse bloquinho aqui da frente. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, menos 1 vezes 2 vai dar 2. Menos da fórmula, agora na direção J. Sobrou o quê? Esse bloquinho da primeira coluna e o bloquinho da terceira coluna. Então, 1 vezes 1, multiplicando cruzado, dá 1. 1 vezes 2 vai dar menos 2. E, por último, na direção K, vai sobrar esse bloquinho aqui. Só que esse bloquinho aqui tem tudo 1, né? 1, 1, 1, 1. Então, vai dar 0, né? 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes 1 dá 0. Então, isso aqui sobrou o vetor o quê? Sobrou o vetor menos 1, né? Porque 1 menos 2 vai dar menos 1 na direção I. Ó, aqui, 1 menos 2 vai dar menos 1, mas tem esse menos da fórmula, então vai dar 1 positivo, e aqui deu 0. Então, qual que é a área? A área raiz quadrada é a norma, né, desse vetor. Então, concorda que a área do paralelogramo vai dar a raiz de 2, né? Porque menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Unidade de medidas quadradas. Tranquilo? Tranquilo. Sim? Ednei? Tranquilo, entendi. Beleza. Top, beleza. Agora vamos ter 3.3.8. Lá, 3.3.8.
Essa questão acho que eu fiz e coloquei lá no canal, né? Tem impressão que eu já fiz essa questão já. Considere dois vetores. Vamos lá. Considere dois vetores V e W. Então, você tem dois vetores. O V tem tamanho 5, né? Norma de V vale 5 e norma de W vale 2. Norma de W vale 2. Eles fazem um ângulo de 60 graus. Ficou meio desproporcional aqui, né? Mas faz um ângulo de 60 graus. Determine uma combinação linear de V e W. Então, você está querendo procurar um x vezes v mais um y vezes w, de forma que, na letra A, então, essa aqui é uma combinação linear que você está procurando, né? Ou seja, um vetor x que seja a combinação de v e de w, de forma que o produto interno desse x com v vale 20 e o produto interno desse x com esse w, com o vetor w, vale 5. Então, vamos lá. Desenvolver aqui. No lugar do x, eu vou trocar por x em v mais y w. Então, isso aqui é o vetor x, produto interno com vetor v. Então, isso aqui vai dar 20. Da mesma forma, x em v mais y em w, produto interno com w, vale 5. Então, vamos lá. Distribuir, né? Esse com esse, esse com esse. Então, x. Produto interno de V com V, na verdade, é norma de... produto interno de V. O que é V, produto interno com V? Imagine que você tem... Só para lembrar aqui, imagine que você tem o vetor V dado por V1, V2, V3. Então, se você fazer o produto interno dele com ele próprio, o que vai acontecer? Vai ficar a primeira coordenada, V1, V2, V3. Produto interno com V1, V2, V3. Então, o resultado vai dar V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Vocês concordam que isso aqui é a norma de V ao quadrado? Porque a norma de V não é a raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado? Então, quando você leva ao quadrado dos dois lados aqui, vai cortar a raiz, não vai? Então, deu exatamente isso aqui, Então, esse V, produto interno com V, vai dar norma de V ao quadrado. Mais Y vezes aqui o produto interno de V com W. Eu não sei ainda quem é, né? Mas tudo bem. Vamos deixar aqui por enquanto de jeito. Ficou clara a questão do produto interno? V com V? Sim. Ficou. Beleza. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui embaixo. Vou distribuir xv com w, xv com w, mais... w com w vai dar a mesma coisa, né? Vai dar a norma de w ao quadrado, igual a 5. Alguma coisa eu tenho. Eu sei que a norma de v vale 5, então a norma de v ao quadrado vai dar 25. Então, 25x mais... Por enquanto, eu vou deixar esse trem aqui desse jeito... igual a 20. Aqui eu vou deixar por enquanto. Eu tenho o mesmo problema aqui, né? Produto interno de V com W, eu não sei quem é aqui e nem aqui. E a norma de W ao quadrado eu sei. A norma de W vale 2 ao quadrado, então 4, né? 4y igual a 5. Só que foi dado para mim o produto, que o ângulo entre eles vale 60 graus. Como é que é a fórmula? Vocês lembram lá, O cosseno de 60, né? O cosseno do ângulo entre... A fórmula era assim, né? Cosseno de θ era o produto interno de V por W dividido, né, pela norma de V vezes a norma de W, né? A fórmula para calcular o ângulo entre dois vetores. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar em 60, cosseno de 60, a gente sabe calcular, vale meio. Eu sei que a norma de V vale 5, a norma de W vale 2, então aqui eu posso isolar, né? O produto interno de V com W é igual a meio, que é o cosseno de 60, que multiplica 10, né? 5 vezes 2, passa para cá multiplicando. Então, V vezes W, produto interno, né? Vai dar 5, que é o que a gente não tinha aqui para poder montar o sistema. Então, vai ficar 25x mais 5y igual a 20, e aqui 5x mais 4y igual a 5.
Pronto, encontramos o valor de x e y, beleza? Isso aqui vocês conseguem terminar, né? Porque é só resolver o sistema linear, 2 por 2, né? Substituição, adição, pode escolher o método escalonar, tal, né? Você vai encontrar o valor de x e y que vai satisfazer aqui na letra A. Tranquilo, Douglas? Juan chegando. Ficou sussa, né? Na letra B é a mesma ideia. Só que na letra B, a gente vai utilizar outro produto, tá vendo? A gente vai usar um produto vetorial aqui, tá vendo? Na letra B. Espera aí, deixa eu só copiar isso aqui para outra página. Aqui na letra B, depois vocês dão pausa no vídeo, se quiserem copiar alguma coisa, e faz passo a passo. Bom, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor, o produto vetorial agora, né, de x, produto vetorial, xão, xim, v, né? Tem que dar o vetor nulo, né? E o produto interno de x com w vale 12. Bom, então, aqui, né, nessa segunda opção aqui, ó, o que vai acontecer? Esse xão é xim x mais yzinho w, né? Você vai fazer o produto vetorial disso aqui agora com v, tem que dar o vetor nulo. Lembrando que o resultado entre o produto vetorial de dois vetores é um vetor, né? Por isso que esse zero aqui tá com essa barra em cima. Isso aqui é o vetor tipo 000, se tiver no R3, por exemplo. E aqui embaixo, você tem o quê? Mesma forma, né? Xzinho. Esse xzinho aqui é a incógnita, né? Vezes o vetor x, ou vezes o vetor x, ó, vezes o vetor... Não é x não, aqui é v, né? X em V, né? A combinação linear, mais YW. Aqui x em V mais YW. Agora produto interno com W igual a 12. Aqui eu distribuo, tá vendo? Vai dar x em V vetorial V, né? Porque V vetorial V, mais... Lembrando que isso aqui, o x é um número, né? V vetorial V é um vetor. Mais Y é W vetorial V igual o vetor nulo. E aqui embaixo vai ficar x V interno com W mais Y norma de W ao quadrado igual a 12. Então, aqui vai ficar... Ó, se você faz o produto vetorial entre dois vetores, né? V e W, o resultado dá um terceiro vetor. Agora, se esse W aqui for igual a V, significa que esses dois vetores estão no mesmo lugar, né? Eles estão em cima do outro. Isso aqui não gera um produto vetorial. Por quê? Lembra que o tamanho desse vetor aqui é exatamente a área do paralelogramo? Então, se esse vetor W estiver exatamente em cima do vetor V, concorda que não tem paralelogramo nenhum, né? Não tem abertura para fazer paralelogramo, né? Então, significa que a área desse paralelogramo é zero, ou seja, esse vetor aqui é o vetor nulo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, vai ficar x vezes zero. Por quê? Por que é zero? Porque o vetor nulo, né? Por quê? Porque o produto vetorial entre um vetor por ele mesmo não gera paralelogramo. Ali no x não é v, é sim. Consegui ler a sua mensagem agora, não. Já consertou, já, né? Então, V vetorial com V dá o vetor nulo. Por quê? Porque não tem área o paralelogramo. E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar Y. Isso aqui, ó. V. Deixa eu ver. Vamos deixar por enquanto aqui. W vetorial V igual vetor nulo. E aqui embaixo vai ficar. A gente descobriu lá na letra A que isso aqui vale 5, né? Então vai ficar 5x mais a norma de W vai ficar 2 ao quadrado, então vai ficar 4y igual a 12. Então, o que a gente tem agora? A gente tem, concorda que o x aqui pode ser qualquer coisa? O x ficou livre para ser qualquer coisa. E o que acontece? Observe que essa soma aqui, ó, essa soma aqui está dando o vetor nulo. Para dar o vetor nulo, como esse camarada aqui, ó, V e W, vocês concordam que esse produto interno aqui é diferente do vetor nulo? Porque eles fazem um ângulo de 60 graus, né?
Se eles fazem um ângulo de 60 graus, com certeza vai ter área de paralelogramo, não vai? E com certeza esse vetor, produto vetorial, eu não sei quem é, né? Mas com certeza esse produto vetorial aqui vai dar um vetor diferente do vetor nulo, não vai? Todo mundo concorda com isso? Sim ou não, gente? Sim? Lucas Roger, sim. Ednei também, sim. Beleza. Então, esse camarada aqui, ele é diferente do vetor nulo. Então, o único jeito dessa soma aqui dar zero é se o y for zero, concorda? O único jeito para... o x pode ser qualquer coisa porque ele está multiplicando pelo vetor nulo. Agora, o y, se ele for diferente de zero, como o vetor produto vetorial é diferente do vetor nulo, essa parte aqui, ó, da soma, ela não ia dar nulo, né? Ou seja, uma coisa nula mais uma coisa não nula não ia dar nulo. Então, em outras palavras, o y tem que ser sacrificado. Então, a gente chega no sistema assim, ó. O 5x tem que ser igual ao y sacrificou, então isso aqui foi embora, né? Então, 5x tem que ser igual a 12. Então, significa que o x tem que valer 12 sobre 5 e o y tem que ser 0. Então, a combinação linear do vetor x seria quem? Seria 12 quintos de v só, né? Mais 0 vezes w, né? Ou seja, isso aqui não vai surtir efeito. Então, seria só essa resposta para a combinação linear. Ficou claro? Ficou. Beleza. Teve mais algum pedido que passou batido aqui no chat? Não, né? 3.1.10. 3.1.10. 3.1.3.1. Lá em cima, né? Eita. Ixi, Maria. 3.1.10. Ponto 11, professor. Escrevi errado. Ah, tá. Ponto 11. Ops. 3.1.11. Essa aqui? Verifique se é um paralelogramo quadrilátero com vértices, não necessariamente consecutivos. Esse aqui, né? Isso. Professor, eu estava resolvendo isso aí de... Na verdade, eu pensei em duas formas. Que seria analisar vértice por vértice, para ver quais que eu poderia relacionar com uma combinação linear, né? Porém, isso daria trabalho demais, porque eu teria que analisar todos os pontos. E a outra forma seria desenhar um esboço dessa figura aí que iria formar. Só que para desenhar... No espaço não é muito legal, não, pois é? Exatamente. Aí tem algum macete ou seria essa forma mais trabalhosa mesmo? Eu acho que essa forma mais trabalhosa mesmo, porque para verificar se um paralelogramo, se é um paralelogramo, né? Você teria que, por exemplo, testar, por exemplo, AB. Será que a AB, por exemplo, é combinação linear? Ele é, por exemplo, ele é um múltiplo escalar, por exemplo, de... Você vai desenhar, por exemplo, os pontos. Suponha que você queira que seja dessa maneira, né? Mas você desenhou um paralelogramo. É um quadrilátero qualquer. Eu não sei se é um paralelogramo, mas eu gostaria que fosse, né? Então, imagine que você tem uma coisa assim, aí você tem o A, B, C e D. Uma possibilidade, né? Você poderia checar, por exemplo, AB, fazer o vetor AB, né? Quem que seria o AB, quem que seria o BC, quem que seria o DC, por exemplo, e quem que seria o AD. Tanto faz quem é o ponto final, quem que é o ponto inicial, beleza? Por quê? Porque tanto faz. Porque se você calcular AB e BA, se ele for realmente um paralelogramo, quando você calcular esse e esse, por exemplo, você vai ver que um vai ser o quê? Vai ser um número vezes o outro, entendeu? Se você multiplicar por 2, por exemplo, cada coordenada de um fica multiplicado por 2. Ou multiplicado por -1, entendeu?
Então, não tem jeito não. Você vai ter que calcular esses vetores e ver se tem alguma semelhança entre par deles, né? Esse aqui com esse, ou esse com esse com esse, para ver se tem alguma semelhança, se um é múltiplo escalar do outro. Não teria muito escapatória, não. Entendeu? Quer que faz ainda? Ou você já... Não, pode fazer. Pode fazer? Então, vamos lá. AB. Então, B menos A. Vamos tentar ali, na letra A, por exemplo. Então, você vai ter A menos B. Então, 9 menos 4. 9 menos 4 vai dar 5. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 3. E 2 menos 1 vai dar 1. Oi? Uma dica assim, que eu percebi que me ajudou nesse exercício depois foi sempre fixar um ponto, né? Assim, por exemplo, vou fazer A com B, A com C e A com B. Assim, para pensar, né? Tipo o algoritmo da resolução da questão. Vou fixar um ponto para puxar os outros. AB, AC e AD. O AC aqui seria diagonal, né? Para esse desenho aqui. Mas eu acredito que isso aqui é em tentativa e erro, né? Verifique se é um paralelogramo quadrilátero, né? Então, tá vendo? Não necessariamente consecutivo, né? Então, pode ser que você vai fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, calcular o AB, depois você calcular, por exemplo, DC, por exemplo, C menos D, 4 menos 4 daria 0. Tá vendo? 4. Quando você pega esse menos esse, 3 menos 21 vai dar 24. Tá vendo que não tem nada a ver um com o outro já? Tá vendo? Você não consegue multiplicar um número nenhum para poder obter o outro. E 4 menos 14 vai dar 18. Então, por exemplo, com certeza, esse paralelogramo não seria esse desenho que eu fiz, né? Esse quadrilátero não seria esse desenho que eu fiz, porque, ó, você vê, o AB e o DC, eles não têm nada de paralelo, né? Você não multiplica esse aqui por um escalar de forma para obter esse aqui. Não existe, né? Concorda? Porque o único jeito de zerar uma coordenada aqui é multiplicando por zero, todo mundo, né? Para obter esse zero aqui da primeira coordenada. Então, aí você já pode parar as contas já, né? Ou seja, ele não está nessa configuração aqui. Ou seja, você pode, em vez de colocar A, B, você troca para A, C, vai fazendo rodízio, né? A, B, A, C, D, depois B aqui. Aí calcula A, C para ver se... É bem trabalhoso, Lucas. Mas teria que ser tentativa e erro, né? Eu não vejo outro jeito, não. Eu pensei que tinha algum macete que daria para a gente descobrir mais ou menos quais seriam os paralelos, pelo menos. Porque mesmo que não seja um paralelogramo, vai ter pelo menos 2 vértices aí, eu acho, né? Para ser paralelos. 2 lados, na verdade. Quer ver, ó? Se você olhar as coordenadas desses pontos, ó, para você ver, ó. O ponto... Aí, o que mudou aqui só foi o D, na verdade, né? O ponto D que tá diferente. Porque, ó, pra você ver, o ABC aqui, ó, tá exatamente idêntico, né? Das duas questões. O valor de A, o valor de B, o valor de C na A e na B, né? Então, possivelmente, tem alguma coisa a ver, né? Ó, por exemplo, você pegar 4 menos 4 aqui, vai zerar. 4 menos 4 aqui, por exemplo, AC aqui, ó, vai zerar a primeira coordenada. Uma outra possibilidade de zerar a primeira coordenada seria você pegar o A com C e o A com D, né? Porque o A e o C tem 4 na primeira coordenada, tá vendo? Fazer o rodízio igual a fixação do ponto, né? Igual o Thiago estava falando, né? Você fixa o A e tenta calcular os vetores AB, AC e AD, por exemplo, para ver o que dá, né? Porque se um deles for paralelo, aí, por exemplo, a AC aqui nesse desenho meu está na diagonal, né? Mas pode ser que esse C aqui poderia estar aqui, né? Em vez de ser, por exemplo, se o AC... Imagine que você fez a conta, o AC deu múltiplo do AD, por exemplo. Aí você tem que redesenhar o paralelogramo de forma a pegar esse ponto C e colocar
ao invés daqui na diagonal, se o A... teria que fazer, né? As coordenadas. Não dá para me falar para você o que seria, não, viu? Seria tentativa e erro mesmo. Tem... Na questão 3.1.10 eu desenhei, dava para ver. Dava para ver? Quais eram os paralelos. Assim, exige um pouco de pensar um pouco mais espacialmente, mas dava para perceber quais eram os paralelos. Entendi. É que... não sei se você marcar aqui. Vamos marcar esses pontos aqui no GeoGebra para ver se tem alguma... Se nos ajuda, né? Alguma coisa, né? Você tinha os pontos... 4 menos 1 e 1. Ponto B, 9 menos 4 e 2. Nove menos 4 e 2. 4, 3, 4. E 4 menos 21 e menos 14. Quatro. Olha. Ficou... Parece que não é, né? Ó, pra você ver, tá meio retorcido, né? Quer ver, ó? Acho que esse aqui é para... Eu acho que esse aqui só faz se for no plano, né? No espaço, acho que ele não faz. Mas eu posso fazer um segmento. Uai, não faz segmento no espaço também, não? Eita. Olha. Nossa, Deus. Não tem cara de paralelogramo, não, pois tem? Tem não. Porque o que acontece? Para a distância desses pontos aqui, ó, esse ponto D está totalmente meio que fora do contexto, né? Sei lá. Esse ponto D. Agora, vamos esconder isso aqui. Vamos mudar esse ponto D, na verdade. Em vez de usar 4 menos 21, aqui é menos 14, né? Deixa eu ver. Menos 14. Menos 14. Tem um erro aqui, né? Menos 14, ponto D mudou de lugar aqui. Cadê ele, meu Deus? Está lá embaixo. Se eu consigo pegar os 4 aqui. Está lá embaixo, menos 14. Mas mesmo assim, acho que não tem cara de paralelogramo, não. Pois tem?
Aparentemente eles estão no mesmo plano, né? Acho que a gente consegue colocar eles no mesmo plano, porém não é um paralelo. Eu acho que não, observei, acho que não tá não, viu? Olha. Olha lá, mas se você colocar um plano nessa inclinação aí... Ah, tá, passando por B, né? Sim. Ah, entendi. Assim, a minha câmera tá desligada. Passando por B. Entendi. Aparentemente estão no mesmo plano. Eles não são colineares mesmo, não. Eles não estão sobre a mesma reta. Agora, se a gente mudar as coordenadas de D, vamos ver o que muda? Se a gente colocar 905 no lugar do D. 905. Ó. Tem cara, não tem? Esse aí parece. Né? Imagina que você vai fazer isso aqui. Então, a ordem dele, na verdade, é ABDC, ó. Ó, pra você ver aqui, ó, o segmento vale 5,92, o outro 5,92, o outro vale 5, o outro vale 5, tá vendo? Eles são iguais, tá vendo? O tamanho do segmento. Então, eles são paralelos. Tá vendo? Nessa ordem aí, ó. AB, DC. Então, se você fazer AB, você vai ver que ele vai ser igual o DC e o AC vai ser igual ao BD. Tranquilo? Mas infelizmente... É trabalhoso mesmo. Mas esse tipo de coisa aqui eu não coloco na prova, não, pode ter certeza. Isso aqui dá só para colocar no trabalho, que vocês podem usar a ferramenta gráfica, por exemplo, para poder ver, né? Coisas Como é que você subjetivas. coloca ponto mesmo, professor? No jardim? Como que você coloca ponto mesmo? Como é que coloca ponto? É? Naquele GeoGebra, é só colocar A igual, sei lá, o ponto P igual, abre parênteses, e vai colocando as coordenadas separadas por vírgula. Ah, tá. É porque eu tentei fazer, só que ele gerou foi vetor. Para ser vetor, teria que você escrever a palavra vetor, né? Vetor. É porque eu já percebi que ele é case sensitivo para quem é da programação. Então, se você colocar minúsculo, ele entende como vetor. Se você colocar maiúsculo, como ponto. Ah, tá. Se colocar, tipo assim, 1,2,3, vou colocar A igual, Azinho igual. Isso, azinho. Ah, tá, entendi. Aí faz o vetor. Ah, entendi. É verdade aí, ó. 1, 2, 3. Bem sensitivo o negócio, né? Sensível demais. Ai, ai. Tranquilo, gente? Tem mais alguma que vocês falaram ou não? Não, né? Acho que é só isso mesmo. No caso, sei lá, professor, mostra uma questão aí que você talvez seja parecida com a da prova. Foi boa, viu? Essa pergunta foi a melhor de todas da aula de dúvida. Eu não sei, eu não fiz a prova ainda. Eu vou fazer essa prova lá para quinta-feira ainda, que eu vou elaborar a prova. Você resolve uma aí fala assim, olha, isso aqui vai cair na prova. Não, mas aí... Você só muda uns números. Aí seria fácil. Você pensou, tipo assim, saber os números da Mega Sena antes do concurso? Aí seria bom demais, né? Não tem como não, viu? Esse pedido aí fica difícil de ser atendido. Mas o que eu posso falar para vocês é que vai ser questões parecidas com as do livro,
parecidas, quando eu falo parecidas, geralmente eu coloco praticamente iguais, né? Iguais às do livro. A única coisa diferente que vai ficar pode ser que vai ter números diferentes, né? Mas o enunciado é muito parecido, né? Na passada teve muito conceito, né? Você vai cobrar conceito? Não muito. Eu prefiro Mas tá vendo que tem uma parte aqui que é exercício teórico? Geralmente eu não cobro esses exercícios teóricos, né? Douglas falou, faz uma das últimas da lista, do capítulo 4, qual que é? Geralmente eu não peço... Opa, foi demais aqui. Geralmente eu não peço dessa parte teórica, né? Dos exercícios teóricos. Geralmente eu pego só dos exercícios... Como é que fala? Dos exercícios... numéricos mesmo, né? Exercícios numéricos, essa parte do exercício numérico, que é a parte teórica. Por exemplo, essa aqui é a última sessão, né? Encontra as equações da reta que passa pelo ponto e é perpendicular ao plano. Escolhe aí, gente, uma. Essas aqui, por exemplo, de esboçar a reta, geralmente eu não cobro, né? Porque a visão espacial, geralmente nem todos os alunos têm isso aqui bem aguçado, então geralmente para desenhar eu não cobro, né? Essa questão de desenhar o plano, desenhar a reta, esse tipo de coisa, eu não costumo cobrar, não. É só exercícios mais que usa da teoria, né? Para poder resolver. Para encontrar a equação da reta, a equação do plano, né? Esse tipo de coisa. Pode escolher uma aí. Seja da 4.2. Essa aqui é a última sessão, né? Que faz uma das últimas da lista. Valendo um ponto. Ah, tá. Uma questão só. Eu sempre coloco uma questão para não zerar, né? Então, vai ter uma de graça, isso é certeza. Aqui, por exemplo, vamos pegar essa 4.2.9 aqui, ó. Seja R a reta determinada pela interseção dos planos. Ó, você tem dois planos aqui, né? Você tem... imagine que você tem... Opa. Imagine que você tenha um plano assim. Você tem um plano aqui no chão. Você tem um plano π1 e um plano π2. Aí você tem uma reta aqui, interseção dos dois planos. Essa reta R aqui, ó. Interseção do plano π1 e π2. Então, quem que é o π1? O π1 é o plano π1 interseção π2 é a reta. Então, essa reta é dada por x mais y menos z igual a 0 e 2x menos y mais 3z menos 1 igual a 0. Acha a equação do plano que passa por A e contém a reta R. Então, vamos imaginar o plano passando pelo ponto A. Vamos imaginar o plano aqui, ó. Chama esse camarada de π3. Ele passa por um ponto A. Digamos que o ponto A está aqui, ó. Ele passa pelo ponto A e ele contém a reta R. Tá vendo a reta R aqui, ó? Então, o plano azul que eu estou querendo encontrar, ele passa pelo ponto A e contém a reta R. Bom, qual que é a ideia aqui? Ó, a ideia aqui, para me encontrar o vetor, para me encontrar a equação de π3, eu preciso de um vetor normal a π3, né? Então, ó, vocês concordam que se eu pegar o vetor, ó, esse aqui eu tenho um vetor normal aqui a π1, não tem? Normal 1, perpendicular a π1. Eu tenho um vetor também aqui
perpendicular a π2, sei lá, N2, né? Que é o vetor normal de π2. Sim. N2. Vocês concordam que eu fazer o produto vetorial entre esse camarada aqui, que é o N2, e esse aqui, que é o N1, o produto vetorial deles dois vai dar exatamente o vetor diretor da reta? Né? Você pega esse N2 aqui, coloca ele aqui, ó. O resultado dele vai estar exatamente na direção da reta, né? Que vai ser perpendicular os dois ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Eita, eu perdi aqui. Por isso que eu falei para vocês usar o áudio. Se vocês usassem o áudio, eu tinha escutado aqui o chat. Faz uma das últimas da lista, professor, faz a questão 3 da prova antiga, seja V e W, calcule o ângulo entre V e W, ganhe, pede para ver. Eu sou tímido? Ah, que beleza. Beleza, hein, Bruno? É porque eu estava concentrado aqui no desenho, aqui, que o desenho ficou até legal, o desenho, não ficou? Aí eu acabei não vendo o chat. Então, quer que aborta essa aqui? Termina aí primeiro, depois faz essa. Beleza. Então, vamos lá. Vamos concentrar aqui de novo. Por que eu estou falando isso? Ó, esse vetor N1 cartesiano, vetorial N2, eu tenho ele. Então, ele vai ser o vetor diretor da reta. Então, eu vou ter um vetor V aqui, ó. Um vetor V aqui. Esse vetor V aqui, ó, ele vai ser exatamente o N1 vetorial N2. Se eu tenho esse vetor V aqui e eu tenho, por exemplo, um ponto da reta, eu posso criar esse vetor aqui, ó. Opa. Com esse vetor aqui pertence ao plano, ó, só recapitular. Eu tenho o plano π3 aqui, eu vou ter um vetor V aqui, vou ter um vetor aqui também, né? A. Eu tenho que descobrir que ponto é esse aqui, né? Um ponto da reta PR. Eu tenho esse APR. Ó, se eu tenho dois vetores aqui no plano, se eu fazer o produto vetorial entre eles, eu vou conseguir o normal do plano π3, não vou? Tranquilo, gente? Qual que é a ideia? Eu tendo um ponto e o vetor normal, a π3, eu consigo a equação do plano π3. Ficou claro qual que é a ideia? Beleza. Então, esse vetor aqui, quem que é N1 cartesiano N2? Se você faz a conta, vai dar IJK. Quem que é o vetor N1? O vetor N1 é 1, 1 e menos 1. Quem que é o vetor N2? É 2, menos 1 e 3. Fazendo a conta aqui, vai dar, ó, esse bloquinho aqui, 1 vezes 3, vai dar 3. 3, menos, 3 sinal de menos, né? Então, vai dar menos 1 na direção I. Menos da fórmula. Agora, o bloquinho 1 vezes 3 vai dar 3. Menos com menos vai dar mais, né? Mais 2 na direção J. E, por último, o bloquinho 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, quem vai ser o vetor? O vetor vai ser 2, menos 5 e menos 3. Pronto, encontrei quem que é o vetor V. Agora, como é que eu encontro um ponto da reta, né? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou chamando de PR, um ponto da reta. Um ponto da reta, ele tem que satisfazer a equação do plano, né? Ó, pra você ver, ele tem que estar nos dois planos ao mesmo tempo. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode somar uma equação com a outra, por exemplo, né? Quando você soma uma equação com a outra aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? X mais y menos z igual a 0. 2x menos y mais 3z menos 1 igual a 0. Então, quando você soma uma com a outra, esse aqui vai cortar, esse aqui vai ficar 3x, esse aqui vai ficar mais 2z menos 1, né, igual a 0. Aqui você pode isolar o x em função de z, por exemplo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x é igual a 1 passou para o outro lado positivo, 2z foi negativo, dividiu por 3. Então, aqui eu tenho x. Se eu tenho x, ó, para você ver, ó, 1 menos 2z sobre 3 mais y menos z é igual a 0, substituindo na equação 1. Então, quem que é o y? O y vai ser igual a quem?
vai ser esse Z que vai para o outro lado, e esse pessoal aqui vai para o outro lado negativo também, né? Então, 1/3 vai para lá menos 1/3, e menos 2/3 vai para lá 2/3 de Z. Então, y vai ser menos 1/3, ó, 2/3 de Z mais, aqui é como se fosse 3/3, né? 5/3 de Z. Então, quem que é um ponto que eu tenho certeza que vai estar lá? Eu deixo o Z livre, então eu vou ter o x como sendo 1/3 menos 2/3 de Z, o y como sendo menos 1/3 mais 5/3 de Z, e o Z como sendo ele próprio. Beleza? Então, um ponto. Quem que seria um ponto? Vamos pegar o Z igual a 0. Se o Z for 0, então quem vai ser um ponto? Vai estar lá 1/3, menos 1/3 e 0. Então, um ponto da reta, eu poderia usar esse. Bom, se agora eu tenho esse ponto da reta, eu tenho o ponto A. Quem que é o ponto A? O ponto A é o ponto dado por 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Então, agora eu tenho o vetor APR. O que é o APR? É PR, é o ponto da reta, menos o A. Então, 1/3 menos 1, menos 1/3 menos 0, e, por último, terceira coordenada aqui, 0 menos menos 1. 0 menos menos 1 dá 1. Então, quem que é o outro vetor que eu preciso? Aqui é 3/3, então, menos 2/3, menos 1/3 e 1 positivo. Agora, quem que é o vetor normal da reta? É o produto vetorial entre o APR, como eu comentei para vocês, com o V. Que vai ser quem? IJK. O APR menos 2/3, menos 1/3 e 1. E o V é o vetor diretor da reta, né? Que foi esse produto interno, o produto vetorial que a gente calculou aqui, ó. Que é 2, menos 5 e menos 3. Pronto. Esse camarada aqui, quando você fizer a conta, você vai encontrar o vetor normal do plano. Se você tiver esse vetor normal do plano aqui, aí você depois se junta com esse ponto A aqui, e você tem a equação do plano π3. Ficou claro? A ideia? Tá todo mundo acordado, gente? Ficou. Ednei falou que sim. Estamos. Ah, está. Tiago falou que está acordado também. Vitor Pereira. Mas entendeu como é que faz para terminar? Faz o produto interno, acho normal. Se vocês quiserem também, ó, outra ideia. Você tem o plano, você quer encontrar a equação do plano π3, né? Você tem o ponto A, você tem esse ponto P aqui, né, que é o PR, você tem o vetor V, que é o vetor, esse V aqui, lembrando que é N1 cartesiano, N2, né, cartesiano não, vetorial. Então, ó, pra você ver, outra ideia seria pegar qualquer outro ponto aqui do plano, lembra? Usar o produto misto, mas você tem um ponto P aqui, ó. Você poderia pegar esse vetor aqui, ó, e escrever como combinação linear desse e desse, para a equação do plano. Então, seria o quê? X menos... Esse ponto aqui é um ponto qualquer, XYZ. Seria X menos 2/3. Não, peraí. Quem que é o PR? O PR é esse aqui, ó. Então, seria X menos 1/3, Y mais 1/3, né? Que é menos menos, e Z menos 0. Aqui você usa as coordenadas do vetor APR, né? Que seria menos 2/3, menos 1/3 e 1. E aqui você usa as coordenadas do vetor V, que é o vetor 2, menos 5 e menos 3. Quando você calcula esse determinante aqui, ó, igual a 0, você já acha a equação do plano com a constante, beleza? Que passa pelo ponto A. Outra maneira também de fazer. Esse determinante aqui já dá a equação do plano na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tranquilo, gente? Ou não? O pedido, vamos lá, o pedido do chat aqui, ó.
faz a questão 3 da prova antiga. Que prova? Da prova 1, prova 2, prova 3. Ó, calcular o ângulo entre dois vetor, o que Bruno está pedindo aqui, ó. Opa. Calcular o ângulo entre dois vetores. Ele deu o vetor V, o vetor dado por 2i, tá longe aqui, tô meio cego aqui, ó. 2i mais 3j. E o vetor W é dado por i menos j mais k. Calcular o ângulo, né? Então, você vai usar a fórmula cosseno de θ é igual ao produto interno de V por W, norma de V, norma de W. Produto interno entre dois vetores. O que é V com W? Você vai colocar 2, 3 e 0. Produto interno com 1, menos 1 e 1. Primeira coordenada com primeira coordenada. Segunda coordenada com segunda coordenada. E 0, terceira coordenada com a terceira coordenada. Então, a resposta dá menos 1, né? E a norma de V, o que é a norma de V? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Vai dar 4, 4 mais 9 dá 13, né? E norma de W vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, da raiz de 3. Então, aqui vai dar menos 1 dividido por raiz de 13 vezes raiz de 3, que vai dar menos 1 sobre raiz de 39. Então, o que é θ? θ é o arco cosseno de menos 1 sobre raiz de 39. Aí você precisa da calculadora. Você pega 1 dividido por 39 raiz. Vai dar isso aqui, negativo, né? Aí você pega, coloca a segunda função e calcula o cosseno. Então, você vai achar 99,21 graus. Então, θ vai ser aproximadamente 99,21 graus. Tranquilo, Bruno? Aqui, ó, quer ver? O V é igual, para usar o vetor lá, né? 2,30, 2,3,0. Opa. 2,3,0. É o vetor V lá, né? O vetor W é igual a 1 menos 1 e 1. 1, menos 1 e 1. É o vetor W. Aí quer calcular o ângulo entre eles, né? Uma perspectiva melhor aqui. Cadê o outro eixo aqui? Vem cá, ficar mais perto aqui para a gente poder perceber. Ângulo. Ó, ângulo entre vetor e vetor. Então, vou utilizar o vetor V e o vetor W. 99,21, tá vendo? Só para confirmar a nossa conta, o ângulo entre o vetor V e o vetor W. Tranquilo? A questão da 3 da prova antiga. Eu preciso saber qual que é a prova antiga, né? Porque lá no Class 1, acho que eu mandei 4 provas para vocês, né?
Qual que é, gente? Foi Ramone que perguntou? É da prova 3, professor. Prova 3. Deixa eu ver onde é que eu vou achar esse negócio. Deixa eu ver se eu baixo aqui no Classroom. Pera aí, só um momentinho. Turma. 3, Gal. Provas antigas. Prova 3. Você não entendeu o vídeo que eu fiz lá no YouTube, não, Ramone? Que essa aqui tá resolvida lá, né? Uai, o que aconteceu? Esquisito. Uai. Desaparece. Sabe-se que o vetor x é ortogonal ao vetor v mais i. Achei um pouco vago. Eita. Tá, vamos ver se a gente consegue melhorar o que a gente fez lá. Sabe-se que o vetor x, o enunciado dela lá, sabe-se que o vetor x é ortogonal ao vetor v. Então, foi dado um vetor v, dado por i mais j. Aí, sabe que x é ortogonal. Eu não sei quem que é esse x, né? Sei lá, ABC. Eu não sei quem que é o vetor x. Sabe-se que o vetor x é ortogonal ao vetor v. E sabe também que x é ortogonal ao vetor w. E o vetor w é dado por j mais k. O que mais? Sabe que a norma de x vale raiz de 3. E o ângulo entre x e o vetor y é o vetor menos j. Então, o ângulo entre x e y, esse ângulo aqui entre o vetor x e y, tem um cosseno, tem essa cara aqui, né? Tem um cosseno de θ positivo. Ou seja, é um ângulo que é entre, o θ é um ângulo entre 0 e 90, né? Na verdade, menor que 90 e maior que 0. Maior ou igual que 0. Né? O cosseno de θ é um número maior do que 0. Então, o θ está entre 0 e 90. Aí perguntou quem que é x, né? Eu não sei quem que é x. Quero descobrir quem que é x. Então, as informações que são dadas é essa. Então, o vetor v é o vetor 1, 1, 0. O vetor w em coordenada é o vetor 0, 1, 1. Que mais? Só abrir o chat aqui para ver se vocês falaram alguma coisa. Acho que não, né? 3.3.5 deu um sistema linear, mas não consigo resolver. Então, vamos lá. Esse é o vetor V, esse é o vetor W. Ah, tá, o produto interno. Então, o que acontece? Eu vou criar um sistema aqui, né? O produto interno de X. X é ABC, então vou fazer o produto interno de X com V, então vai ficar A mais B mais 0, né? 0. A terceira coordenada é C vezes 0, então não entra.
isso aqui tem que ser igual a 0, e depois produto interno com produto vetorial, né? Se é 90 graus, então vai ficar A vezes 0 vai dar 0, depois vai ficar B mais C igual a 0. Então, daqui, se você multiplica essa aqui por menos 1, por exemplo, você vai ter um sistema assim, ó, menos A menos B igual a 0, B mais C igual a 0. Então, se você soma, você vai cortar esse B, você vai ficar com menos A mais C igual a 0. Então, você vai chegar que A vale C. Então, se o A é igual a C, então significa que o B é igual, aqui nessa equação aqui, ó, o B é igual a, passando o C para o outro lado, menos C. Então, dá para a gente colocar tudo em função de C, por exemplo. Então, quem que é o vetor X? Ó, o A é C, o B é menos C e o C é ele próprio. Outra coisa que eu sei, a raiz quadrada de C ao quadrado mais menos C ao quadrado mais C ao quadrado, que é a norma de X, vale raiz de 3. Então, significa que 3C ao quadrado é igual a 3. Então, significa que C ao quadrado vale 1. Então, significa que C vale mais ou menos 1. Então, tem duas possibilidades para X. Ó, o X ele pode ser, por exemplo, se eu pegar o C igual a 1, então o A, a primeira coordenada vai ser 1, a segunda menos C menos 1, e a terceira 1 positivo. Ou, se eu pegar o C valendo menos 1, eu vou ter o X igual a menos 1, 1, né? Porque aqui vai ficar menos 1, e aqui, por último, menos 1. Então, tem duas possibilidades para X. Aí, o que acontece? Eu não usei o fato do ângulo entre ele e esse vetor Y ser maior do que 0. Então, como é que eu uso essa informação? Ó, quem que é o ângulo, quem que é o vetor Y? O vetor Y é o vetor dado por menos J. Menos J. Então, o que é menos J? É 0, menos 1 e 0. Então, ó, o cosseno de um ângulo é dado o quê? Y vezes x dividido por norma de y vezes a norma de x. Esse número aqui eu sei que tem que ser positivo, né? Positivo, maior que 0. Então, para você ver, ó, se eu uso, por exemplo, essa primeira opção aqui, ó, para ser o x, vai ficar o quê? 0 menos 1, 0, vezes 1 menos 1 e 1. Dividido por a norma de y é 1 e a norma de x é raiz de 3. Quando você faz o produto interno, esse vezes esse zera, esse vezes esse dá 1 positivo e esse vezes esse aqui zera. Então, deu 1 dividido por raiz de 3. Então, ó, o cosseno de θ deu positivo. Ok, então esse x aqui tá ótimo. Agora, se você usa esse outro x aqui, ó, o que vai acontecer? Por que não pode ser o outro? Porque, ó, pra você ver o que acontece com o cosseno. Y, x, norma de y, norma de x. Então, 0, menos 1 e 0. Menos 1, 1 e menos 1. Aqui, 1 vezes raiz de 3. Então, quando você faz o produto interno, esse vezes esse zera. Esse vezes esse agora, ó, esse vezes esse agora deu menos 1. Esse vezes esse deu 0. Então, ficou menos 1 sobre raiz de 3. Tá vendo que o cosseno agora deu negativo? Então, esse aqui não pode. Então, por isso que o x, né, o valor que, o vetor que satisfaz tudo aquilo lá, é esse aqui, ó. Ficou claro? Beleza. 3.3.5. 3.3.5. Cadê o livro? Epa. Cadê o livro? Livro de Gal. 3.3.5. Essa aqui, acha x tal que... o negócio agora não está querendo recortar mais, não. Não sei o que aconteceu, não.
página nova aqui. Ó, ache x de forma que o produto vetorial de x com o vetor 1, 0, 1 é 2 vezes o vetor 1, 1. Não, é duas vezes esse vetor. E a norma de x vale 6. Então, vamos lá. Então, ache x. Eu não sei quem que é x, né? ABC. Mas eu sei que o produto vetorial de x com o vetor 1, 0, 1 é 2 vezes o vetor 1, 1, menos 1. E eu sei também que a norma de x vale raiz de 6. Então, vamos lá. Produto vetorial IJK, o vetor 1, 0, 1, e o vetor, vamos só colocar na ordem certa, colocar ABC, que é o vetor x, que eu não sei quem é, e colocar o vetor 1, 0, 1. Então, quando você faz o produto vetorial desses dois vetores aqui, o resultado vai dar, primeira coordenada aqui, ó, B vezes 1, menos 0 vezes C vai dar B, então B na direção I, menos da fórmula, A vezes 1 vai dar A, menos 1 vezes C vai dar menos C, na direção J, e por último, na direção K, vai dar o quê? A vezes 0 menos B, então vai dar menos B. Menos B na direção K. Então, isso aqui tem que ser igual a 2, 2, menos 2, né? Multiplicando 2 ao vetor. Então, o que a gente descobre? A gente descobre que esse B aqui, ó, tem que ser igual a 2. A gente descobre, ó, se o B é igual a 2, ó, o menos B aqui é igual a menos 2, tá vendo? A primeira coordenada e a terceira tá ok. Agora, menos A mais C tem que ser igual a 2, né? Porque isso aqui, né? Quem que acompanha o J tem que ser igual a quem que acompanha o J aqui, né? Então, aqui a gente descobre que o A, por exemplo, é C menos 2. Então, quem que é o vetor X? O vetor X é C menos 2, que é o A. O B vai valer sempre 2. E o C, vamos deixar ele como sendo C mesmo. O que eu sei? Eu sei que a raiz quadrada de C menos 2 ao quadrado mais 4 mais C ao quadrado tem que ser igual à raiz de 6. Então, eu sei que C menos 2 ao quadrado mais 4 mais C ao quadrado tem que ser igual a 6, né? Cancelando a raiz. Aqui eu desenvolvo e acho o valor de C. 2 valores de C, na verdade, né? 2 não, talvez 1, né? Por quê? Ó, para vocês verem. Isso aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar C ao quadrado menos 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4C, mais 4, mais 4, mais C ao quadrado, igual a 6. Aqui vai dar 2C ao quadrado, né? Menos 4C. Esse 6 vai passar para cá, vai ficar mais 8 menos 6, vai ficar mais 2, igual a 0. Dividindo todo mundo por 2, vai ficar C ao quadrado, menos 2C, mais 1, igual a 0. Isso aqui é a mesma coisa de C menos 1 ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nesse caso aqui, é uma raiz dupla, né? O C tem que valer 1. Então, se o C vale 1, o X vai valer 1 menos 2, vai dar menos 1, 2 e 1. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo, gente? Podemos ir? Todo mundo na ponta dos cascos? Afiados? Todo mundo afiado, né? Então, beleza. Até sexta, né? Para quem é de cálculo 2, até amanhã. Aí, sexta-feira, a gente faz a nossa avaliação. Eu vou colocar
essa aula lá daqui a pouco vai estar disponível. Daqui a pouco não, daqui umas 2 horas, na verdade, demora para poder enviar. Mas daqui umas 2 horas, se tiver alguma dúvida dessa aula, para quem perdeu também, né, eu vou postar lá, caso queira copiar alguma coisa da aula de hoje. Tranquilo?